Boa noite, estamos aqui no Instagram do Med Consultas. Vou esperar alguém entrar. Boa noite, estamos aqui no Instagram do Med Consulta para a nossa live hoje de cirurgias pós-bariátrica, cirurgia plástica pós-bariátrica. Vou convidar aqui o doutor Fernando Lemos a nossa live. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Tudo bem? Tá funcionando Vitor, certinho tudo aí? bom? Tudo bem, graças a Deus, boa noite. No ar eu reinicio o meu celular. Agora acho que liberou, acho que tá bem normal. Aqui Tá tá tudo ok funcionando para você de normal imagem, ainda. Vitor? Tá tudo bem aqui, e aí? Tá tudo certo? Olá. Oi, agora tá Funcionando? melhor. Agora eu te Aqui vejo, também tá ok. sempre resolvido. Às vezes a sua Tô imagem vendo trava ainda. para mim. Não sei agora se é a minha internet ou se é a sua, né? Deixa eu recomeçar aqui. Vamos ver se o doutor Fernando vai conectar aí. E agora, Oi, Fernando? tudo bem? Melhorou? Melhorou. Se qualquer coisa eu reinicio, eu mudo o modo, eu saio do Wi-Fi. Então vamos lá. Já deu 8 horas aqui, o horário que a gente tinha marcado. Ok? Podemos falar e começar sobre esse tema extenso, né? Que é a cirurgia plástica Perfeito. pós-bariátrica, que hoje aí já é até uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica, né? Um tema de Ok. muito estudo, de muito trabalho, muitas cirurgias. Cada paciente é uma novidade aí para a gente, cada paciente aí traz para a gente muitos desafios, né? Um desafio. Ok, Vitor. Então, boa noite a todos. Como o Vitor falou, a gente vai começar uma conversa sobre uma das cirurgias de maior campo, né, dentro da cirurgia plástica. Como eu disse, se tornou uma subespecialidade. Eu sou o Dr. Fernando, médico que atua em São Paulo, no Espírito Santo. Nós somos sócios da empresa Med Consulta e Med Plástica, né? Que atende nos grandes shoppings, em alguns grandes shoppings de Vitória. Sim. E a gente tem feito algumas lives sobre assuntos diversos da cirurgia plástica e considerou esse como um importante. Exatamente. A gente quer falar alguma coisa, Vitor? Não. Então, eu sou o Vitor também, um dos sócios, o Fernando é meu sócio, e esse, como eu dei início aqui, falando da super importância aí desse assunto, cirurgia plástica pós-bariátrica, acho que uma hora só vai ser pouco, né, Fernando? Para a Com gente falar certeza. aí de todo esse tema extenso e tão importante para muitos pacientes devido... Agora a gente pode, acho, dar início, né? A começar a falar aí de obesidade, né? A Perfeito. obesidade... A gente, a gente tem a obesidade já há uns 30 anos como um problema de saúde pública gravíssimo no mundo todo. Foi considerado como epidemia há cerca de 30 anos. Disso, a gente tem uma população que até 2025 deve ser de 2,5 bilhões de obesos no mundo todo. Hoje gira ao redor de 700, 800 milhões de obesos. E óbvio que esses pacientes
A partir do momento em que se desenvolveu a cirurgia bariátrica, eu pude acompanhar, sou plástico há 20 anos, então pude acompanhar o desenrolar da cirurgia bariátrica, desde as cirurgias mais agressivas até a tentativa de uma cirurgia menos agressiva e o retorno à cirurgia de bypass, né? E de forma que na estatística mais recente aí da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, cerca de 100 a 150 mil cirurgias bariátricas são feitas por ano. Isso vai levar a gente para um grupo de 200 até 300 mil cirurgias bariátricas, pós-bariátricas por ano. Um Isso, número porque bastante o paciente pós-bariátrico, né, ele vai gerar aí, no mínimo, uma ou até 4, 5 cirurgias plásticas, né? A depender, a gente vai entrar nesse tema aí, quais cirurgias plásticas pós-bariátricas entram nesse rol. Então, é um tema aí que, nos próximos anos, com o aumento dessa pandemia aí, pelo número que você falou, triplicar o número de obesos, né, nos próximos 10 a 15 anos, a gente vai ter muito trabalho aí com esses pacientes. Perfeito. Né? A tendência de aumento do interesse do cirurgião plástico veio aí desde 2005, né, criado, onde foi o primeiro evento de cirurgia plástica voltado para a cirurgia bariátrica, pós-bariátrica aqui no Brasil, e só vem aumentando e os brasileiros participando ativamente no desenvolvimento das técnicas. Isso é muito legal. Hoje em dia a gente conta com as residências de cirurgia plástica com bastante experiência nesse setor. Isso. Essa subespecialidade. Eu mesmo, né, após o término da minha residência de cirurgia plástica, eu fiquei 1 ano lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, na USP, só operando cirurgia plástica pós-bariátrica. Perfeito. E as pessoas, é interessante isso sobre a formação, né? As pessoas pensam numa especialidade, o doutor tal é especialista em uma coisa, o outro é especialista em outra. É legal dizer isso, que em geral nós todos operamos quase tudo, mas alguns preferem se dedicar a um campo ou outro. Isso que você fez numa excelente escola que é o Hospital da Universidade de São Paulo, né? Exatamente. E aí a gente tem lá em 2005 a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se deparou aí com um boom de pacientes com excedente cutâneo vindos de uma cirurgia bariátrica, um excedente cutâneo, e a gente tendo que fazer o reparo, né? Reparar, trazer aí a volta do contorno corporal desses pacientes e sem um preparo, né? Eu acho que a gente não estava preparado. Eu ainda nem era formado nessa época, não era cirurgião plástico nessa época, mas penso que a maioria dos cirurgiões plásticos não estava formado, não tinha, assim, uma especialidade ou não pensava, né, nas pormenores dessas pacientes. E aí a gente teve que começar aí, né, a fazer cursos, começou o estudo aí desse nicho de pacientes que é a pós-bariátrica. Sim. O que aconteceu ao longo dos anos é que a gente tinha, no começo, cirurgias muito agressivas. Então, nós tínhamos muito medo de operar um paciente de cirurgia pós-bariátrico, né? Esse paciente frequentemente tinha anemia e grandes alterações das suas proteínas, das suas vitaminas, e um índice de complicação alto. Então, a gente tinha muito medo de operar esses pacientes no começo, como é tudo, né? No desenvolvimento das técnicas, a gente tem uma preocupação maior. O cirurgião plástico costuma ser assim do que o ímpeto de sair fazendo. Então, a considerar que hoje a gente tem a cirurgia mais realizada, o bypass, ela vai gerar perdas aí que são de 40% até 60% do peso original daquele paciente em determinado momento, né? Dependendo de que grupo de paciente se ele é um paciente com sobrepeso, se ele é um paciente super obeso, né? Ou dentro do grupo da obesidade mórbida, né? E pronto, o cirurgião plástico tem um paciente com 40% a 60% a menos do seu peso, diversas alterações, e o que a gente vai fazer agora, né? Com esse grupo que nos procura para corrigir
parte desses problemas, ou todos esses problemas, né, em geral. Aí a gente teve que começar a criar critérios, estudar a fundo. As cirurgias começaram a ser realizadas, a gente pegou aí todas as primeiras complicações e fomos vendo aonde a gente podia atuar, quando, como, né? E aí a gente viu aí que as cirurgias bariátricas elas estavam melhores indicadas, né? Quando o paciente estava com um peso estável há cerca de 6 meses, porque após a cirurgia bariátrica a gente tem um período, né, de perda de peso, e aí a 1 ano e meio, 2 anos após a cirurgia bariátrica. A gente resolveu esperar esse período aí, que é quando a Sociedade de Plástica viu que as pacientes já chegavam nesse peso estável. E aí estabeleceram também o IMC menor ou igual a 30. Mas a gente sabe que nem Perfeito. sempre, tudo na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Então, o IMC Perfeito. menor que 30 é o ideal, mas óbvio que algumas pacientes super obesas não conseguem nunca chegar nesse IMC menor que 30. E aí, então, isso aí foi quando operar. E aí a gente tem os cuidados pré-operatórios, né, Fernando? Quer falar alguma coisa? Todos os Perfeito. cuidados pré-operatórios que a paciente tem que ter, que a gente foi vendo com o passar dos anos, o que era importante a gente tomar cuidado, a gente observar aí no pré-operatório para minimizar as chances de complicações. Essa questão do IMC é importantíssima. A gente, mesmo na minha chegada aqui no serviço do Hospital Evangélico de Cachoeiro, então eu tive um grande aporte de pacientes para realizar cirurgias, e aos poucos existe uma restrição do número de cirurgias indicadas por mês, então você precisa selecionar melhor os pacientes. E mesmo que não houvesse essa restrição, a seleção dos pacientes é muito importante, porque estar acima do IMC 30 para a maioria dos pacientes, ou para alguns dos pacientes, vai, já com peso estável, né, vai corresponder às vezes a resultados que as deixam insatisfeitas, ou você tem um resultado incompleto porque a perda de peso, que seria mais adequada, não aconteceu. É óbvio que nós podemos fazer alguma coisa por todos os pacientes, como fazemos por aqueles super obesos que às vezes perdem 120 quilos e você tem um paciente que a sua retirada de pele abdominal vai dar 20 quilos. Mas esse paciente não consegue caminhar, porque no emagrecimento o abdômen dele batia no joelho. Então, como é que você faz? A gente chama de cirurgia higiênica, né, Fernando? Essa Isso. cirurgia. A gente tem até esse nome, assim, às vezes meio agressivo, né? Uma cirurgia higiênica. Mas é exatamente isso. O paciente precisa dessa retirada de pele aí. Já teve um emagrecimento, passou pela cirurgia bariátrica, já teve emagrecimento e agora ele quer ter de volta aí a sua dignidade, né? Facilitar as tarefas do dia a dia. Perfeito. Dentro disso, os pacientes, eles nos procuram com excessos de pele variáveis e quedas de pele variáveis e perda do tônus variáveis. E é isso que a cirurgia plástica vai procurar resolver, devolver o tônus para aquela região que você está operando também a retirada do excesso de pele e gordura que corrija essa queda de acordo com técnicas variáveis de acordo com cada região. Leonardo, nosso colega, colocou um comentário aqui importante. Eu ia falar isso agora. Pode falar, Rodrigo. Não, eu ia falar isso agora, que e é óbvio que a Sociedade Brasileira de Plástica e serviços internacionais, eles estipulam aí um valor de IMC, mas esse não tem que ser seguido, é só uma forma de orientar, né? Mas aí o doutor Leonardo está falando que lá no Hospital das Clínicas aqui de Vitória, eles utilizam IMC abaixo de 27. Então, o paciente aí, para ser candidato a uma cirurgia plástica no Hospital das Clínicas, tem que ter o IMC abaixo de 27. É óbvio que quando a gente percebe, né, Fernando, que o IMC está mais baixo, a gente percebe um índice menor de complicações, né, na cirurgia. Está dentro daquele preparo pré-operatório que eu tinha falado, tabagismo, né, evitar tabagismo, o psicológico tem que estar em dia, as expectativas para a cirurgia tem que estar em dia. Lembrando que na expectativa é importante a gente falar, você mesmo falou
uma paciente tem um acidente cutâneo e outra paciente tem outra. Então, às vezes, a sua vizinha, que é uma pós-bariátrica também, vai ter um resultado e você, que tinha um acidente cutâneo maior, a cirurgia vai ser mais um padrão mais difícil e o resultado, às vezes, para aquela paciente, não vai ser não vai ser aquele que ela esperava, né? Então, tem que trabalhar bastante com a expectativa da paciente aí. Sim. A gente tem aqui uma variância muito grande de tipos de paciente. Isso leva as condutas a serem muito diferentes. Isso é comum em todas as plásticas, cada pessoa é uma. Mas na cirurgia pós-bariátrica tem que ter uma gama, inclusive uma gama daqueles pacientes, e é possível que alguém pergunte isso. Vou lembrar, muito obrigado aos pacientes que estão presentes, aos convidados que estão presentes, a pessoas queridas aqui que já foram operados por nós. Isso. E que estão comentando. Então, esses pacientes com IMC menor, ou que não têm alterações metabólicas importantes, esses pacientes muitas vezes conseguem realizar cirurgias duplas no mesmo tempo. O paciente habitualmente com IMC ali ao redor de 30 ou perto de 30, você vai procurar muitas vezes realizar procedimentos isolados, né? A maioria das pessoas do mundo afora realiza para esses pacientes procedimentos isolados, né? Quase sempre, a maioria dos pacientes são mulheres, né? Isso não é obrigatório, né? Já operei muitos homens, mas a maioria é mulheres, que estão aí na faixa dos seus 40, 41, casadas. Esse é o grupo mais comum de pacientes pós-bariátricos. E eles têm vontade de fazer todas as cirurgias juntas, né? A consulta é muito importante para você definir que passo você vai ter, né? E colocar você e o paciente num patamar de compreensão. Estamos alinhados, né? De que a expectativa é essa. Lembrar, Fernando, que a gente faz parte da equipe multiprofissional, né? Da cirurgia bariátrica. Então, a paciente começa com um nutricionista, a psicóloga, o cirurgião do aparelho digestivo que vai realizar a cirurgia bariátrica. Nós da cirurgia plástica, estamos dos pontos finais, né? Mas não é o final, porque a cirurgia bariátrica, a plástica não vai ser o final. Ela vai ter que continuar fazendo seu acompanhamento nutricional com o cirurgião do aparelho digestivo, que é super importante. Uma cirurgia agressiva, que vai melhorar a qualidade de vida da paciente, mas que ela tem que aí continuar, ela ou ele, né, óbvio, que ela tem que continuar aí o resto da vida em um acompanhamento. Lembrando que, já que eu toquei aqui no assunto do estado nutricional, da nutrição, o estado nutricional é super importante. Aí no pré-operatório a gente está avaliando o nível de albumina, porque o estado nutricional ele reflete diretamente na cicatrização. Então, a qualidade da cicatrização e a chance menor de complicação no pós-operatório, ele vai estar diretamente relacionado com o estado nutricional da paciente. Sim. E a gente tem, nessa questão do pré-operatório aqui, em que você está tendo um acompanhamento da perda do peso, até que o cirurgião bariátrico nos indique, então nós estamos extremamente alinhados ao corpo de cirurgiões bariátricos. Lembrar que a Mediconsulta tem cirurgiões bariátricos de alta estirpe que podem nos ajudar e podem também tirar as dúvidas de quem desejar emagrecimento através da Mediconsulta. E nós temos que estar alinhados com eles e com o nutricionista. Ou seja, o paciente que passou um ano e meio e ele vive numa variação de peso, a gente precisa fazê-lo entender que variações de peso no pós-operatório significam perda de resultado. Então, o paciente que aumenta o peso no pós-operatório e depois reduz esse peso, ele vai ter recidiva de flacidez. Sim, então, se nós não temos um paciente que psicologicamente, através da nossa conversa com a nutricionista, ele não é um paciente fiel ao que é proposto, ou ele ainda não entendeu que é uma mudança de vida que exige dele uma condução, esse paciente talvez não seja candidato para uma cirurgia pós-bariátrica, até que entenda isso, né? Eu vi aqui
alguns comentários, a Andréa falando que o esposo dela tinha 140 e agora tem 83 quilos, que ele está muito feliz. Sim, a cirurgia bariátrica, ela traz de volta a vivacidade da pessoa e a gente está aí para completar, né? Com as nossas cirurgias aí, trazer de volta o contorno corporal da pessoa, trazer de volta aquela dignidade aí. Perguntaram também sobre dicas de não voltar a engordar ou por que volta a engordar. Vamos Sim. lá, esse aí está mais com o cirurgião bariátrico, né? Mas a gente pode falar aqui que é aquela qualidade de vida, o acompanhamento nutricional e exercício físico vai ser fundamental aí para a pessoa manter o peso. E por que a gente está falando tanto disso, de manutenção de peso? Por quê? Porque vai ser extremamente importante para a cirurgia plástica. A pessoa que mantém o peso e que faz atividade física e que faz acompanhamento nutricional, repõe as proteínas, repõe as vitaminas, ela vai ser um ótimo candidato para a cirurgia plástica e vai ter uma possibilidade maior aí de ter sucesso na cirurgia, no resultado, na cicatrização e é isso aí. Com certeza. A Ana, nossa nutricionista, ela entrou e disse que a correção do peso antes é fundamental. Então, esse equilíbrio não tem como operarmos sem ele. Outras questões que você tocou são, uma muito importante, é o tabagismo. Então, não adianta insistir com o cirurgião em ser operada numa pós-bariátrica fumando. A chance de complicações, todas elas, algumas das quais a gente vai discutir daqui a pouquinho, é muito grande. Então, eu normalmente peço que, se puder parar, ótimo. Se não conseguir parar, uns 3 meses, para mim, são cruciais. Além do 1 mês, pelo menos, posterior. É uma faixa que eu costumo levar. E isso me diz que o paciente está integrado comigo. E que o paciente não vai faltar também com outras coisas que são importantes, como se ele não entender isso, às vezes ele não entende também que a cinta é preciso 3 meses ou 2 meses, não entende que tem que trocar o curativo, que não pode fazer força. Eu já tive em pós-operatório, através de pessoas conhecidas daquele paciente que com 3 semanas já estava comendo torresmo num churrasco e levantando, andando de todas as formas possíveis, tomando bebida alcoólica. Isso contribui de forma muito negativa, né, pós-operatório, para os resultados, e às vezes a gente, se não ficar sabendo, não sabe por que não está indo tudo bem, por que um ponto abriu, por que sangrou, por que teve uma deiscência e mais complicações, né? Então, aí a gente com o paciente sem fumar, o paciente dentro da realidade das expectativas para o corpo dele, fazendo atividade física, com acompanhamento nutricional, faz a cirurgia plástica, faz a consulta com o cirurgião plástico, a gente tira as dúvidas e ainda assim a gente pede parecer cardiológico antes da cirurgia, né? Um pré-operatório, às vezes do endócrino, se ele ainda toma alguma medicação aí para diabetes, suspende algumas medicações anticoncepcional e anti-inflamatório, e aí a gente, com tudo controlado, está pronto aí para ir para a mesa de cirurgia e terminar não, mais um passo, um dos passos finais desse processo aí, que é o do emagrecimento, grandes emagrecimentos, né? Eu acrescento, às vezes, a consulta com o cirurgião vascular. Então, os pacientes que eu vejo que têm varizes importantes, eu aconselho. Obrigatoriamente, eu aconselho tanto o Doppler quanto a consulta com o vascular quando existe histórico de fratura, principalmente fraturas ao nível do joelho. É comum que os pacientes tenham... aqui na cidade, muitas pessoas usam motocicleta, então a pergunta que é obrigatória fazer: tem fratura? E muitas têm. Fratura, lesão de ligamento, lesão no joelho, que exige a consulta com o vascular. Então... eu ia só completar. Não, tranquilo. Se teve um histórico na cirurgia bariátrica e para o CTI, porque teve uma suspeita ou confirmação de trombose venosa, esse paciente, então, é mais delicado e eu ainda encaminho para o hematologista para que se faça a pesquisa de trombofilia, né, do risco desse paciente.
E aí, por que que eu e o Dr. Fernandes estamos assim, falando disso tudo, de complicação, de todos os profissionais que têm que estar junto com o cirurgião plástico para diminuir aí uma chance de complicação? Porque nas pacientes pós-bariátricas, a gente já viu aí que o nível, né, de complicação pós-operatório é maior do que aqueles pacientes não bariátricos. Então, é por isso que a gente toma todos esses cuidados para fazer com que essa complicação diminua e chegue próximo da população aí não bariátrica. Ok. Né? E aí, então, a gente tem aqui a cirurgia plástica pós-bariátrica, que eu até coloquei como um tópico, assim, além da estética, né? Não é só uma cirurgia estética, a gente até já pincelou isso aqui antes, mas a gente tem aqui, né, Fernando, aquele excedente cutâneo atrapalhando o dia a dia da paciente, né? Pacientes que não conseguem andar, que não conseguem fazer exercício físico, aquelas pacientes que têm nas dobras cutâneas, porque tem as dobras e tem a umidade aumenta, né, entre as dobras de pele, de gordura, e a gente tem infecções fúngicas, né? E, então, a gente consegue melhorar, inclusive essa infecção fúngica, na consulta pré-operatória é super importante a gente avaliar, levantar essas peles, porque ela pode, quando tem uma infecção fúngica, tem que, junto com o dermatologista, fazer o tratamento, que pode aumentar aí a chance de infecção no pós-operatório, e a gente tomar todos esses cuidados aí, e que é uma cirurgia além da estética, né? Ela traz de volta aí tira uma limitação funcional, né? A gente traz de volta aí a vida, né, do paciente. Aqui também eu vou voltar ao parênteses da grande variação de pacientes, né? Eu vou responder uma pergunta da Silmara, que agora há pouco perguntou se os convênios acabam cobrindo essa consulta. Então, tanto o SUS quanto o convênio, gente, eles têm uma questão muito importante relacionada à verdadeira indicação. Então, no final das contas, a análise do profissional ela se torna muito importante sobre se sua cirurgia é ou não indicada via SUS ou via convênio. A paciente que realizou a bariátrica e cai no IMC para baixo de entre 25 e 27, é um paciente que tinha antes uma pele de boa qualidade, que não teve filhos, não teve estrias. Ela às vezes recupera-se a um estado de pessoa sem alterações. Então você não tem uma inflamação embaixo da pele, você não tem uma pele dobrando, você não tem diástase porque não teve filho, você tem a mama recuperando a sua posição, às vezes precisando só de uma prótese, uma retirada mínima de pele. Então fica muito difícil encaixar essa paciente dentro de uma indicação cirúrgica. Os próprios auditores do convênio não vão te autorizar quando você tiver os dados de exame físico. Isso é importante. A gente tem o bom senso, então, né, Fernando? O bom senso na indicação. E é óbvio que a indicação vai ser nossa, cirurgião plástico, falar realmente pelo plano, né? Acho que realmente essa cirurgia sua tem uma limitação funcional, o plano, o convênio pode cobrir. E é óbvio que o convênio ele vai querer ver isso também, ele vai ter aí a consulta lá com o auditor do convênio, ele vai querer fotografias, ele vai para poder liberar a cirurgia. Então, eu já tive paciente pós-bariátrica que eu só coloquei o silicone, como se fosse uma menina jovem com a mama pequena. E já teve paciente bariátrica que o plano fez a cobertura, que a mama estava totalmente flácida, já com fungo no sulco mamário, né? Então, assim, tá vendo? Dois espectros muito diferentes. Muito diferentes. Essa paciente com a mama pequena, o plano não iria liberar. Não iria liberar, porque ela não tem aí uma limitação funcional. Ela não tem um problema de saúde, ela não tem uma infecção fúngica. É uma mama pequena, ela engordou, emagreceu e a mama continua pequena. Ok. E daí a gente também lembrar que dentro desse período tem a fase de chegada no hospital, né? A gente falou disso. Agora partir para estou internando, o que eu vou fazer, né? Então, lembrar do jejum orientado pelo anestesista, vai de 6 a 8 horas, de acordo com o que cada anestesista
indica, né? Mas a média é de 8 horas de jejum completo. Ah, você vai levar a cinta, você vai levar, não vai tomar nenhum medicamento na véspera que não tenha sido orientado, não vai tomar medicamentos que não tenham sido orientados no dia, ou vai manter os seus medicamentos para hipertensão, para diabetes, de acordo com cada cirurgia ou orientação que você tenha. E uma meia antitrombose, essa é fundamental, né? Então a gente aqui vai começar a pensar na prevenção e esse paciente precisa ir para a sala de cirurgia, estar com a meia antitrombose. Os pacientes de mais risco, aqueles que tiveram alguma genética positiva para a trombofilia, eles às vezes tomam anticoagulante na véspera, né? Os outros pacientes quase sempre vão tomar depois do procedimento. E estou na sala, né? Quais são os principais, as condutas a partir dali, né? Anestesia, quais são as anestesias, Vitor? Quais seriam as anestesias aí? As anestesias aí, a gente tem a anestesia geral, que hoje em dia é a mais comum aí dos procedimentos, mas o tipo de anestesia, a sedação, a gente tem a sedação mais o bloqueio ou só o bloqueio. Lembrando que o tipo de anestesia, obviamente, vai ser numa conversa ali, cirurgião, anestesista, com a condição da paciente. Então, a gente tem um especialista aí dentro da sala, né? Um anestesista que é um médico especializado em anestesias, e a gente tem que confiar aí na indicação do tipo de anestesia para esse paciente. Mas a grande maioria das nossas cirurgias hoje em dia, né, Fernando, elas são com anestesia geral. Sim. Quando é só abdômen, a gente tem aí já uma associação da sedação com bloqueio, que tem uma recuperação melhor da paciente. O bloqueio ele vai ajudar aí no controle da dor pós-operatório. Aí, com a dor controlada, a gente vai ter um padrão respiratório melhor. Então, nem sempre a geral é a melhor, nem sempre o bloqueio é melhor. Isso vai depender ali de uma conversa anestesista, cirurgião e o condicionamento da paciente. E de qual área você está trabalhando, né? Exatamente. Qual o tipo de cirurgia que está fazendo? Pode ser o nosso próximo assunto, né? As cirurgias do pós-bariátrico. Quais são as cirurgias? A gente tem as 4 mais, né? As 4 mais pedidas. Mas, assim, acho que em ordem de realização, a gente tem o abdômen pós-bariátrico, depois a mama, a cirurgia bráquio, né? A cirurgia para melhorar o contorno do braço, né? Aquela famosa cirurgia do tchau, né? Que é o terror das mulheres. E a cirurgia das coxas, na parte interna das coxas, para resolver o excedente cutâneo aí das coxas. Perfeito. Eu antes vou responder só essa pergunta aqui, ó, qual a idade mínima para a cirurgia? A idade mínima é relacionada à idade para a cirurgia bariátrica. Então, eu vejo com mais frequência os cirurgiões, eles usam uma classificação para isso, cirurgião bariátrico, e é possível que a gente tenha com os nossos especialistas lives sobre isso, mas é difícil um paciente abaixo de 18 anos ter um critério. Fica num critério, numa classificação meio de dúvida para a realização ou não da cirurgia. E aqueles acima de 65 anos, principalmente se tiver associação com obesidade. Da mesma forma, vai ser assim para o cirurgião plástico. Mas se o paciente atravessou bem a fase de bariátrica e emagrecimento, eu considero um candidato possível para a cirurgia plástica, sim. Vai depender de como foi isso aqui, como foi o emagrecimento dele. Mas quase sempre eu os vejo operando, apesar de saber que acima de 16 já fazem, quase sempre eu os vejo operando ao redor de 18, e assim também seria comigo, mas ainda não tive pacientes tão jovens. Por incrível que pareça, não os tive. A Marília aqui perguntou se a gente pode associar a lipo na cirurgia pós-bariátrica. Sim, a lipo é uma das nossas armas aí, né, para melhorar o contorno corporal. Muitas dessas cirurgias têm, sim, associação com a lipoaspiração, abdômen, dorso, até mesmo a perna, os braços, enfim. A gente pode associar a lipo para a melhora do contorno. Isso aí vai depender também se a paciente...
Às vezes a paciente emagreceu tanto que é quase só pele. E aí não tem como fazer uma lipoaspiração. Às vezes a paciente está ali no IMC ideal, tem um pouquinho de gordura localizada e a lipo vem com a cereja do bolo, que a gente vai melhorar o contorno aí da paciente. Nunca emagrecer, nunca terminar de emagrecer a paciente na lipo, e sim melhorar o contorno corporal. Perfeito. E para algumas cirurgias, né, Vitor, a lipoaspiração ela se torna quase que uma fase da cirurgia. Então, a dermolipectomia de coxa, né, a cruoroplastia, elas têm, é muito importante para a gente lipoaspirar, mantém a vascularização, faz parte da técnica. E a braquioplastia vai no mesmo sentido, né, faz parte da técnica. Exatamente, a braquio e a cruro o primeiro tempo aí já é a lipoaspiração. A gente tinha comentado antes, mas uma paciente perguntou quantas cirurgias se faz. O mais comum que se faça uma. Mas se a gente pensar que está fazendo lipoaspiração junto com a abdominoplastia, a gente já está fazendo duas. E essa quantidade de cirurgias, assim como no paciente que não é pós-bariátrico, ela tem uma relação com o quanto de tecido a gente está tirando e peso, né? Com relação ao pré-operatório e saúde desse paciente, com a relação a onde está fazendo a cirurgia, ao tamanho da equipe. Então, hoje, sabe-se, talvez ela esteja perguntando isso, porque noticia-se fazer todas as cirurgias ao mesmo tempo. Mas, às vezes, tem equipes de 6 cirurgiões plásticos trabalhando junto, um em cada região. E aí, no final das contas, tem uma cirurgia de 4, 5 horas, igual teria para outro procedimento. Isso é importante. Onde você está fazendo a cirurgia, qual a estrutura, para você poder determinar. E a segurança do cirurgião, esse é um dado dele, né? Ele decide com a própria paciente aquele que é o limite para eles, né? Você tem alguma sequência que você prefira, Fernando, de cirurgia? Se a paciente falar, doutor, qual é a primeira que você quer operar? Alguma ordem, assim, né, de cirurgias? Que às vezes a paciente fala, doutor, eu quero operar primeiro a mama, porque minha mama é horrorosa, eu odeio minha mama. Perfeito. Então, a gente vai, obviamente, começar pela mama, né? Mas, às vezes, a paciente fala, doutor, segue na sequência aí que o senhor achar melhor. Aí, você tem alguma? Nessa sequência, eu prefiro realizar primeiro a abdominoplastia, em seguida a mamoplastia com braquio e em terceiro a cruoroplastia e coxa. Essas seriam as que eu mais gosto de seguir. Só que, às vezes, a própria realização da abdominoplastia pede uma outra. Então, muitas vezes, você vai realizar a mama e você precisa fazer o dorso na região do sutiã. Porque as pacientes têm perda muito importante de corpo, você precisa fazer a plástica do dorso. E, às vezes, essa fica a sequência, mama e dorso, para depois braco e coxa. E eu gosto muito de associar, eu gosto da associação de mama com o braço. Às vezes, na mesma cicatriz, a gente entra debaixo da axila, resolve a parede lateral do tórax, às vezes tem muito excedente gorduroso de pele, né? Na parede lateral do tórax, resolve a parede lateral e sobe aqui para o braço. Perguntaram aqui aonde é a incisão, onde é o corte na cirurgia dos braços. Então, tem dois. A gente pode fazer um aqui na porção medial do braço e jogar também a cicatriz aqui na porção inferior do braço. Aí vai depender aí da experiência e qual o cirurgião está mais habituado a fazer. A sua pergunta sumiu, mas eu vou responder porque eu acho que eu entendi. Com relação ao braço, eu prefiro quase sempre o grupo de pacientes que me procura cai numa quantidade de pele um pouco maior, então eu faço a cicatriz dentro da axila e a cicatriz na face interna, não a cicatriz para trás. Eu acho que a cicatriz da face interna ela fica mais oculta na maioria das posições que o paciente está, mais do que uma cicatriz posterior. E tem um dado muito importante das cirurgias plásticas pós-bariátricas, que é a questão cicatriz. Antigamente, a gente tinha muita preocupação. Nossa, como eu vou fazer uma cirurgia que gera cicatrizes tão longas, né? Mas o perfil de felicidade, satisfação desses pacientes é muito alto. A mudança costuma ser muito grande.
apesar de cicatrizes longas. Há de considerar que aqui a gente entra numa das cirurgias que é o abdômen. Quando você tem um avental importante, você deve diferenciar um pouco da situação da gestante, a menos que tenha sido uma gestante gemelar ou que tornou-se obesa e emagreceu, que se eu tracionar essa pele no sentido vertical, só para baixo, na direção, sentido de cima para baixo, eu ainda vou continuar com uma flacidez na região do estômago, na região do umbigo. É comum que os pacientes com grandes perdas precisem de uma cirurgia que a gente chama em âncora. É aquele desenho que parece uma flor de lis e que segue aqui das costelas até lá na pubis, praticamente, e depois tem um desenho parecido com a cirurgia de abdômen normal. Então, você termina com o aspecto de uma âncora que pode ou não seguir para a região acima do bumbum, quando você vai corrigir essa região posterior para os pacientes que têm grande flacidez. Apesar de tantas cicatrizes, os pacientes costumam ser bem felizes. Exato, às vezes o tamanho da cicatriz o paciente não liga, ele liga para o retorno do formato, né, do contorno corporal dele. E às vezes a gente só consegue atingir um contorno corporal ideal com uma cicatriz extensa. Infelizmente, não tem jeito. Perfeito. E que às vezes, essa nas chamadas dermolipectomias circunferenciais, né? É o 360 graus, tem vários nomes. Né? Algumas pessoas usam isso para marketing, mas ela é uma cirurgia em 360 graus. E que vai ao mesmo tempo corrigir o abdômen, vai corrigir o glúteo, vai corrigir a região do flanco posterior, vai te permitir correção do quadril e da lateral da coxa, quando você não tem uma coxa com tanta alteração, né? Às vezes a coxa com muita alteração exige outra cicatriz, né? A Andréia aqui está falando que a cicatriz não me incomoda. Essa é uma frase que a gente ouve muito, né? No pós-operatório tardio. Doutor, não me incomoda o tamanho da cicatriz. Deixa meu braço com o formato que ele tinha ou com o formato normal. André é uma paciente minha queridíssima que fez algumas cirurgias já e ela é muito feliz. Realmente é uma pessoa que mudou completamente e um ótimo exemplo para outros pacientes. Sobre a posição da incisão no braço, eu já gosto, isso é muito de cirurgião para cirurgião, né? Eu gosto de colocar ela na posição inferior, porque eu acho que a paciente vê menos a cicatriz, apesar dela ficar mais aparente para outras pessoas. Perfeito. Então, isso já é uma decisão de cada cirurgião. O que a gente tem é que chegar no final no contorno corporal ideal. E o local de colocar a cicatriz, cada um tem uma preferência e junto com a paciente a gente decide aí o que for melhor para ela. Perfeito, Vitor. Isso é importante falar para as pessoas, nós somos 5, mas cada um às vezes vem de uma escola diferente e nós somos parceiros e você visa uma mesma coisa com técnicas diferentes. Isso é possível, é louvável e é para isso que a gente discute nos congressos, né? Exatamente. Tem excelentes casos de todas elas, né? Quanto às mamas, Vitor, sem prótese, com prótese, o que você acha melhor? É cada caso? Então, quando a paciente tem um emagrecimento intenso e que fica praticamente só pele, não tem como fazer uma cirurgia, uma cirurgia de mamas, né? Sem a colocação de prótese, não. Mas para pacientes pós-bariátricas, eu gosto de próteses pequenas aí. Um volume menor do que 300, 330 estourando, mas sempre eu gosto em torno de 250. É óbvio que medindo o tórax da paciente, vendo o volume ideal para a mesa, porque a gente já tem uma pele sofrida, uma pele que sofreu uma distensão e um emagrecimento, então uma pele, né, que não tem muito colágeno, elastina, menos do que o normal. Então, para segurar aí a prótese e evitar uma nova queda, uma nova cirurgia, eu gosto de próteses pequenas. A gente tem, às vezes, né, essa intenção da prótese muito grande, mas esse é um fator que o cirurgião deve atuar
diretamente no aconselhamento, porque se aquele tipo de estrutura corporal não suportar ou não for bom para ela, uma prótese pequena, lógico, uma paciente, como você disse, com tórax largo, ela às vezes vai exigir uma prótese maior, com um pouco menor de projeção, e Isso, aí não tem jeito. se você decide, às vezes por uma técnica acima do músculo ou baixo do músculo, que também vai ser de caso a caso, né? A gente fala isso porque há pacientes, vou voltar a repetir, que nos procuram com a simples indicação de colocar uma prótese e tirar quase nada de pele. Então, cada um Exatamente. vai variar. Qual a estrutura óssea do meio, do tórax da paciente, né? Tem muitas coisas que influenciam. Acaba que a posição em relação ao músculo, esses pacientes que têm um emagrecimento intenso e uma mama muito com pouca glândula, a gente tem que acabar colocando ela atrás do músculo, né? Que a gente tem que jogar Perfeito. uma estrutura a mais entre a prótese e a pele para evitar dela ficar muito marcada, aquela prótese em bola, né, que eles chamam, muito marcada. Então a gente tem que já partir para essa técnica cirúrgica de colocá-la atrás do músculo para tentar deixar o resultado um pouco mais natural. Então, alguém agora não está o nome, a B. Bolsoni, perguntou se ela não tem filhos, ela é paciente bariátrica, tem interesse em fazer reparadora e pode ser que tenha uma gravidez posterior. Bom, primeiro que cirurgias abdominais não atrapalham a gestação, isso é um fato É, importante. Muitas têm medo de realizar procedimentos porque poderiam ter uma alteração da gestação e não tem. Segundo, que isso vai depender do quanto de peso e da sua gravidez. Foi um só, é uma gemelar, esse bebê foi muito grande, você teve uma distensão muito grande, posicionamento do bebê, né, quanto que eu engordei e velocidade de emagrecimento, se eu realmente tiver uma nova flacidez, eu terei modificações que precisarão de uma nova cirurgia. Mas muito pouco provável que você volte à situação que você tinha com relação à bariátrica, a menos que você engorde 20, 30, 40 quilos nessa gestação. lembrando que a cirurgia da mama, se a paciente pensa em engravidar depois, se a mama é muito caída, a gente tem que desmontar a estrutura toda da mama e remontar com uma prótese. Então, essa paciente vai ter uma chance pequena de conseguir amamentar, né, após Sim. engravidar. É super importante a gente conversar sobre É, isso com as pacientes, que é praticamente montar uma nova mama, porque é. com uma mama muito distendida, então muita excedente cutâneo, a gente tem que destruir toda a arquitetura da mama e remontá-la. Na verdade, a maioria das vezes essa estrutura já é uma estrutura bastante atrófica, né, Vitor? Isso. É uma estrutura que para a cirurgia já é difícil, imagine para a gestação depois, né? Ah, Ah, o Leonardo perguntou aqui, pediu para a gente comentar um pouco sobre o umbigo, né? tá. Uma paciente, a pergunta dele foi sobre neo-umbigo, sobre Aham. a realização de novo umbigo quando o paciente tem hérnia, associação. Então a gente pode começar falando aí de associação de cirurgias bariátricas com hérnias, que são muito comuns nessa associação. As cirurgias abertas, né, que eram feitas. Hoje em dia, a grande maioria são cirurgias por videolaparoscopia, né, que é a cirurgia por vídeo ou por laser, né, conhecido aí populacionalmente por laser, que são aqueles cortinhos pequenos. E há alguns anos atrás, ainda hoje é feita, né, a cirurgia aberta, que é um corte em cima do umbigo. Essas cirurgias, como o paciente tem uma perda de peso muito importante no pós-operatório da bariátrica, é muito comum a gente encontrar aí hérnias. Hérnias na cirurgia, hérnia umbilical, e às vezes a gente tem que colocar telas, né, Fernando, para correção Perfeito. dessas hérnias, para fazer a plástica por cima. Então a gente tem que fazer a correção da hérnia e colocar e para fazer a plástica após. E às vezes a hérnia umbilical é tão grande que destrói a anatomia do umbigo e não tem como a gente aproveitar. Porque na cirurgia de abdominoplastia, para quem não está entendendo, a gente deixa a base do umbigo e refaz o umbigo em cima da base antiga. Só que numa hérnia umbilical maior, essa base vai estar destruída e muito provavelmente a gente vai ter que fazer um neo-umbigo. Fazer um umbigo usando a pele da paciente sem a base do umbigo antiga. Sim, dá para fazer sim. Perfeito.
Eu, por sorte, aqui na cidade, nas cirurgias que são SUS, vou falar por sorte técnica, como as cirurgias costumam ser abertas, elas então geralmente têm hérnias ventrais supraumbilicais. As hérnias costumam ser acima de um umbigo, variadas, e eu te digo que pelo menos 60% dos pacientes têm algum tipo de hérnia. É uma impressão cirúrgica que eu tenho. E aí vai variar de conseguir o fechamento direto ou colocar uma tela. Quase sempre a preferência é ser uma hérnia média de colocar uma tela. Esses E pacientes que aí, têm a incisão da bariátrica, quase todas devem evoluir aí para a abdominoplastia em âncora, né, Fernando? Não sim, sei, certeza. porque Ah, já tem aquela cicatriz gigante, mediana, então a gente já melhora o contorno corporal da paciente, perfeito. como você falou, lateral e vertical. Ok. E aí a gente tem que a paciente, dependendo da região foi operada, pode ir para casa, terminou a cirurgia, ela está numa condição que às vezes precisa de dreno, às vezes não. Eu sou muito favorável a drenos, eu não tenho problemas nenhum. Eu sei que os pacientes morrem de medo, é um baita incômodo. Foi havendo uma desnecessidade de alguns drenos, então antigamente eu colocava na vertical e na horizontal, hoje eu procuro deixar um dreninho na horizontal. Eu sei que você vem de uma escola que tem uma experiência de não Então, colocar drenos gigantes, mas eu adoro. a minha escola de formação da plástica, que é o Hospital Santa Marcelina em São Paulo, eu colocava dreno em todas as pacientes. E depois, quando eu fui para o Hospital das Clínicas, lá USP, em São Paulo, o Dr. Wilson Sintra não tem colocado mais dreno em quase nenhuma das pacientes. Mas, Isso. assim, é a decisão do cirurgião, como ele se sente melhor, o que ele acha que vai ser melhor para a paciente. Então, obviamente que durante a cirurgia a gente muda muito de opinião lá em São Paulo, também na USP. Se a cirurgia está sangrando muito, a paciente é um pouco mais obesa do que o normal, porque lá a gente tem grandes obesos, né? Então a gente ainda pega pacientes com IMCs altos, porque paciente em cirurgias higiênicas a gente sempre usa o dreno. Então não é nunca na medicina a gente tem uma conduta acertada, né? Então Não. sempre é uma avaliação de N fatores. Nunca é sempre, né, Vitor? Nunca é Nunca é sempre. sempre. E Até mesmo assim a porque gente vai para casa e fica, nossa, né, será que foi isso? Será que não foi? Mas a gente sempre toma a conduta aí com a nossa experiência, é melhor para o paciente. E daí, dreno, alguns colegas preferem colocar uma faixa, né, no paciente nas primeiras 24 horas, deixar para pôr a cinta no dia seguinte. Eu normalmente já ponho a cinta Então, na sala de cirurgia. Para as pós-bariátricas, eu fico com segurança maior de fechar a cinta. Para cirurgias convencionais, tipo uma pós-gestação não bariátrica, eu já costumo deixar a cinta adaptada, mas aberta. Aí faço um curativo por cima da cinta. A cinta já fica uhum. e eu só fecho no dia seguinte, quando eu vejo que está tudo bonitinho, com uma coloração bonita na região do abdômen. Essa cinta a gente vai deixar por alguns meses, né? Eu costumo rever o paciente de 3 a 4 dias depois. Posteriormente, vou vê-lo para retirar o dreno quando tem. Essas são as Drenagem minhas. linfática você só adiciona quando tem lipo ou toda cirurgia você libera paciente para drenagem linfática? Drenagem linfática sempre, mas sempre. Todos os pacientes, para mim, é obrigatório para a região de contorno Uhum. corporal. Mas eu prefiro quase sempre esperar retirar o dreno, ou Sim. pelo menos no lugar onde está o dreno, eu não gosto. Ou a maioria dos pacientes que tem dor nos primeiros dias, eu também não gosto que mexam muito nessas pacientes. Eu também Eu não. acho que não justifica, o paciente vai para casa e começa a drenagem em casa, aí abre a cinta, tem tontura, aí desmaia, aí tem dor, vomita. Então tem umas coisas, eu não vi, trabalhando com esteticista dentro do consultório por muitos anos, eu não vi uma diferença de resultado final entre você começar Sim, 7 dias, 6 dias, até 10. concordo. A menos que já esteja um paciente de reoperação e que você saiba que ele tem um índice de fibrose, de formação de tecido fibroso muito alto. Aí a gente já antecipa isso aí. Concordo. De cara, eu já te digo, quase sempre um paciente vai precisar de umas 20 sessões de drenagem linfática
exceto aqueles que conseguiram emagrecer e um bom contorno do corpo e não incharam muito. A gente não passa 10 sessões por aí. 10, eu também, mesma Fatiado, conduta. né? Mesma conduta, condutas alinhadas. Perguntar muito no pós-operatório para o seu cirurgião como é sua... Doutor, essas perguntas são importantes. Vocês fazem, às vezes acham que não, que vão... estão sendo redundantes, mas perguntar se sobe escada, se eu tenho 2 andares, se eu fico em cima e embaixo, ou se todo dia eu posso subir. Filho pequeno no colo. Por favor, nos façam essas perguntas para que a gente possa conseguir ter um pós-operatório mais tranquilo. Essa interação, hoje, por mensagem, a gente consegue que ela seja maior. Então, doutor, meu dreno entupiu. Doutor, o gato mordeu, meu dreno está vazando. Que parece que não acontece, mas acontece. E alguém que possa lhe ajudar com os curativos que vão ser necessários em casa. Eu normalmente vejo o primeiro curativo, mas depois, a menos que tenha uma enfermeira em casa que às vezes vê o primeiro curativo para mim, mas quando isso não existe, quase sempre vai ser um familiar ou alguém mais próximo, alguém contratado pelo paciente. E que vai ser necessário. A gente está quase dando 1 hora de live aqui. Tá. Daqui a uns minutinhos deve cair a live. As pessoas elogiando aí o tema, né? Um tema, todo mundo conhece pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica e a cirurgia plástica pós-bariátrica, a pessoa às vezes já sonha antes da bariátrica, né? Faz a bariátrica já pensando na plástica. Então a gente sabe que esse é um tema que gera muita dúvida, muita ansiedade das pacientes também. A gente está aqui no consultório, nos grandes shoppings, na nossa empresa aí, Médico Consulta, para resolver, sanar as dúvidas de vocês. 5 profissionais super bem formados, todos pela sociedade, todos com título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a gente pode aí tirar dúvidas de vocês a todo momento, marque uma consulta. Certamente a nossa equipe está preparada para atendê-las, todos os casos, todas as cirurgias, com uma ampla experiência aí. Também eu vou agradecer aos pacientes que são meus pacientes já, alguns antigos, alguns mais recentes, que estiveram presentes, aqueles que desejam ser nossos pacientes, nossos familiares e colegas que estão aqui, colegas da própria Médico Consulta. Realmente é um tema que dá para conversar 2 horas, como quase todos os temas permitem que a gente estenda, principalmente respondendo todas as perguntas. Depois a gente vai analisar as perguntas, vocês podem continuar fazendo perguntas por direct. Por favor, se inscrevam no perfil da Medplástica, se inscrevam no perfil da Médico Consulta. Independente do estado em que vocês moram, sempre vai ter coisa ali interessante. E estarei lá presente, né? O Vitor também tem uma experiência de São Paulo, Espírito Santo. Muito obrigado e até uma próxima live, né? Que em breve, na outra semana. As lives agora devem ser semanais e sobre temas variados da nossa especialidade, às vezes com os cirurgiões plásticos, às vezes com o cirurgião plástico e outra profissão que seja comum e que possa ajudar nos resultados, como foi na semana passada com a nossa nutricionista Ana, nossa nutricionista, que é excelente. Podem procurá-la também, porque ela é uma coach de emagrecimento. É isso aí. Obrigado isso aí, a todos. Pessoal. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.